Eu gostaria de compartilhar com vocês um salmo que eu estive lendo hoje, e a cada dia que a gente abre a Bíblia e lê um texto bíblico, a gente aprende alguma coisa. É esta palavra viva e eficaz que nos surpreende a cada dia. E esse é um salmo bem conhecido, é um salmo que faz parte dos salmos chamados salmos de guerra, né? É um salmo que, apesar de falar o quanto Deus é por nós, ao mesmo tempo ele nos convida a louvar a esse Deus por tudo que ele tem feito por nós. E é o Salmo 146, ele diz assim: Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipe, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito dele se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se todos os planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos e o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu gostaria de só mudar um pouquinho este último versículo para o contexto hoje do pós-cruz, né? Eu gostaria de dizer: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó igreja, o teu Deus, ó povo que confia e tem esperança nele, reina de geração em geração. Aleluia. Amém? Esse é um salmo lindo, é um salmo que nos dá segurança, é um salmo que nos dá esperança, é um salmo que nos convida a louvar um Deus que é vivo, é real, é um Deus que é tremendo, é um Deus que caminha conosco, é um Deus que está conosco. E o salmo nos diz que nele nós podemos confiar, que nele há resposta. Ele é o Deus que criou todas as coisas, e é o Deus que nos conhece também. E é um Deus que peleja por aqueles que precisam, pelo órfão, pela viúva, pelo oprimido. É um Deus que liberta as pessoas. É um Deus que, quando nós o conhecemos e começamos a nos relacionar com ele, a nossa vida tem um novo propósito, a nossa vida muda. Se você ainda não tomou essa decisão por caminhar com esse Deus, de receber Jesus e ter Jesus na sua história, e ter Jesus na sua vida, faça isso, faça isso, e perceba como é bom andar com ele. O próprio livro de Salmos nos diz: provai e vede que o Senhor é bom, né? Então, é isso que eu te convido. Eu te convido a isso, a ter essa vida de relacionamento com esse Deus. Essa vida que a todo momento, a todo segundo, você pode parar, respirar fundo, dizer: ah, meu Deus, tem misericórdia. E você sente que um bálsamo, você sente algo de diferente, porque você sabe que você não está sozinho nesta caminhada da vida. E esse salmo nos diz isso, né? Que muitas vezes as pessoas nos decepcionam, as situações da vida nos frustram, né? Muitos acontecimentos dessa vida nos abatem, pessoas nos entristecem, né? Quantas vezes os amigos nos faltam nos momentos mais difíceis da vida? Não é difícil você perceber, inclusive o salmista diz isso, né? Quando eu mais precisava, olhei de lado e não havia ninguém.
que por mim se interessasse. É muito interessante, é muito bom saber que isso acontece com todos, né? Não é apenas com um ou com o outro. Isso acontece, é como se fosse um momento de Deus tratar com a nossa vida, né? E essa vida existem perdas inesperadas, existem coisas que acontecem que vêm para nos assustar, para nos surpreender, para bom e para ruim. É uma vida cheia de acontecimentos, mas uma coisa que nós precisamos, diante de todo esse quadro, onde existem decepções, perdas, frustrações, onde existem momentos de lutas, onde existem momentos de agonia na alma, nós temos que ter diante de nós, no nosso coração, a certeza absoluta de que Deus está conosco e Deus não falha. Deus não falha jamais. Ele sempre está conosco. E nós podemos experimentar aquilo que Jesus nos disse. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com qualidade. Não é vida sem problemas, não é vida sem lutas, não é vida sem decepções, não. Não estou falando de varinha mágica, estou falando de que, apesar de tudo isso, a certeza absoluta de que nós estamos nas mãos de Deus traz à nossa vida uma qualidade diferenciada. É uma vida de esperança, é uma vida de graça, é uma vida de propósitos. Fora isso, o escritor de Eclesiastes nos diz assim: vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, a pessoa pode ter nesse mundo o que ela quiser, ela pode ter, né, dinheiro, posses, pode ter várias coisas, mas se não tiver Jesus, fatalmente, ela vai ser uma pessoa decepcionada, angustiada, aflita, porque não há nada que possa preencher o nosso coração a não ser a presença de Jesus. Alguém já disse que dentro de todo o coração do homem existe um vácuo, que é o desenho da cruz, e lá só cabe Jesus. Nada nesse mundo pode preencher isso. Não existe. Não existe. Nada nesse mundo pode preencher esse vácuo do coração humano, senão a presença de Jesus. E é muito tranquilo isso, porque a Bíblia diz que nós só temos que tomar essa decisão de negarmos a nós mesmos, de entendermos a nossa dependência desse Deus, entendermos que nós precisamos dele e iniciar essa caminhada com ele. A Bíblia diz para a gente que, em fazendo isso, a nossa vida muda. A nossa vida muda, porque a presença de Deus em nós faz com que a nossa história seja mudada, porque Ele sabe como fazer com que isso faça diferença. E feliz é a pessoa que tem essa esperança no Senhor, essa esperança que nos leva para o futuro, mas nos leva a um futuro soltos no acaso, nos leva para um futuro com razões nele, por ele, para a glória dele, nos conserva nele e nos diz que estaremos eternamente com ele, porque ele é tudo na nossa vida. E a Bíblia diz que sem ele nós nada podemos fazer. Então, não permita viver sem propósito, não permita não viver sem razão, não permita se viver de qualquer jeito. Viva com Deus. Tenha Deus na sua história, Deus na sua caminhada, Deus no momento da sua luta, Deus no momento da sua vitória, Deus no momento da sua tristeza, mas Deus no momento da sua alegria. Tenha Deus em todo tempo na sua vida. Caminhe com Ele.
A presença de Deus em nós faz toda a diferença. É isso que esse salmo está dizendo, que ao depositarmos essa plena convicção nesse Deus, essa certeza absoluta nele, ele diz que, sem exceção, nós estaremos com ele para todo sempre. E ele é este Deus presente na nossa vida. É o Deus que está conosco. E é o Deus que tem prazer em estar conosco. E ele quer estar com você. Ele quer estar na sua história. Ele quer caminhar com você. E ele não vai desistir disso. Ele não vai desistir disso. Ele quer tanto estar conosco. Ele quer tanto caminhar conosco. Ele quer tanto viver conosco. Ele quer tanto que a gente esteja com ele na eternidade. Que a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira que ele enviou Jesus para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não há motivo para você não dizer que você é amado por Deus, porque ele demonstrou isso de uma maneira muito concreta. Na cruz do Calvário nós vemos este amor. E esse Deus é o Deus que vem para a sua vida e que te liberta, e que ilumina seu caminho, e que te ensina a ter pensamentos de justiça, que ao olhar o abandonado, ao olhar o carente, a olhar a todos sem medo, a olhar ao outro, a estender a mão ao seu próximo. Deus te ensina isso. O Evangelho te ensina isso. Você aprende a viver isso com este Deus que estendeu a mão para cada um de nós e disse para cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele é o nosso Deus. Ele reina eternamente. E ele quer que nós estejamos com ele para todo sempre. E nele nós podemos confiar. Que Deus abençoe essa vida. Amém.